Honda City está pensando em pegar um dos carros mais procurados aí da sua categoria e um dos mais valorizados, mas está na dúvida se é um bom carro, se vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu bolso. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer para você um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção desse veículo. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, vamos falar de consumo, lista de equipamentos, parte mecânica, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Honda City aqui em análise é na versão EXL top de linha com motor 1.5 16 válvulas, flex, câmbio automático, ano 2015. E aqui já é a segunda geração do City. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra desse veículo. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em abril de 2022. Começando pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 66.188. Já a tabela FIPE mais alta ainda, R$ 69.447. Para um carro 2015, sedã compacto premium, tá bem alto esses valores, não é verdade? Mas, uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. E também você vai precisar colocar as placas Mercosul, uma vez que você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não já tiver essas placas já instaladas. Em média aqui na minha região está R$ 300. Então já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai desembolsar para esse carro R$ 69.980,74, arredondando aí praticamente R$ 70 mil nessa versão top de linha. Mas vamos falar agora aqui dos custos envolvendo a documentação desse carro. Falando primeiro aqui de IPVA, aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% da tabela FIPE. Porém, esse ano, excepcionalmente, não será recolhido sobre o valor de tabela FIPE de 2022, e sim sobre o valor cotado em 2021. É uma medida que o governo do estado está tomando para que o IPVA não fique muito mais caro do que o do ano passado, né? Uma vez que os carros aí praticamente todos subiram de preço, então essa medida vem bem para ajudar aí nós mineiros, né? Mas pegando o valor aqui de janeiro de 2021, era R$ 52.035. Olha como é que subiu de preço esse carro, né? 4% desse valor, então, vai ficar em R$ 2.081,40. Falando agora de taxa de licenciamento, preço também aqui do meu estado, R$ 135,95. Seguro, pegando uma média aqui de 5% da tabela FIPE atual, que eu costumo cotar aqui para os vídeos do nosso canal, não deve fugir muito desse valor. Ficaria em R$ 3.472,35. Mas tenha em mente que esse é um valor médio estimado, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro e principalmente se você já tem bônus de seguros que você já tenha feito de carros anteriores. Então, no final das contas, esse valor pode ser maior ou menor. Fique ligado. Falando agora de depreciação, pegando o valor dele de tabela há 3 anos atrás, era R$ 55.153. Diminuindo do valor atual, dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 4.764,67, em percentual dá 6,86%. Então, um carro que subiu bem de preço, é bem valorizado no mercado de usados, bem procurado. Então, se você também está pensando no pós-venda lá na frente, é uma excelente opção de compra, com certeza. Então, somando todos os custos aqui envolvendo documentação, seguro e descontando essa inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 925,03, o que dá por mês R$ 77,09. Mas tenha em mente que esse valor final aí está bem abaixo do que seria uma realidade normal do mercado automotivo, uma vez que o correto seria os carros estarem caindo um pouco de preço a cada ano, né? E esse custo de depreciação aí por ano seria acrescentado aqui ao custo anual. Ou seja, se você comprar um carro desse agora e nos próximos 3 anos os preços de veículos novos e seminovos começarem a baixar, você vai ver esse custo anual aqui subindo um pouco. Fique ligado. Mas vamos falar agora de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Honda City? Mas antes eu tenho um recado para você.
Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se tá com a quilometragem adulterada, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar aqui pelas pastilhas de freio. Um kit de pastilhas dianteiras da Cobrec com sensor vai ficar em R$ 218. Par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 338. Kit de velas, as 4, da NGK. E aqui esse motor utiliza velas de iridium. Vão ficar em R$ 381 as 4 velas. Pneus. As medidas são 1855516. E eu cotei aqui os Pirelli Cinturato P1. Vão ficar em R$ 2.156 os 4 pneus. Óleo de motor. A especificação da Honda para esse ano aqui do City é a 0W20. E esse motor pega 3,6 litros com a troca do filtro. Então cotei 4 litros de um Castrol Magnatec 100% sintético com API SN na viscosidade 0W20. Vai ficar em R$ 255. Correia de acessórios da Gates, sem o tensor, só a correia, R$ 93. Já o kit de corrente de distribuição, que esse motor utiliza, porém não vou colocar o valor no somatório final, porque não é um item de troca periódica preventiva, mas vou falar aqui a título de curiosidade, se caso um dia você precisar fazer essa substituição. Um kit da Takal vai ficar em R$ 872, e aqui está inclusa uma corrente, 2 polias, 2 guias e um tensor. Falando agora de filtros, todos da Mali, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 53, filtro de óleo, R$ 20, filtro de combustível, R$ 23 e o filtro do ar-condicionado, R$ 32. Bem barato aí na parte de filtros. Falando agora de amortecedores, os 4 da Caiaba, modelo XLG pressurizados a gás, vão ficar em R$ 1.630. Aqui os amortecedores eu diria que já estão na média aí para carros dessa categoria. Agora falando da troca de óleo da transmissão, né, uma vez que esse carro está sendo equipado com a transmissão automática, é uma transmissão que pega pouca quantidade de óleo, ela pega 3,4 litros, é isso mesmo, se você pegar o manual do proprietário vai ver lá que a capacidade é essa. Em alguns sites, em alguns lugares aí, falam que essa capacidade é para uma troca parcial, mas estou pegando aqui os dados do manual do proprietário, que é a fonte mais confiável de dados para a gente poder fazer uma manutenção no veículo. Então cotei aqui 4 litros de um óleo genuíno Honda, que atende à especificação HCF2, recomendada para essa transmissão, que é a CVT, que simula 7 marchas. Os 4 litros vão ficar em R$ 480. Um preço até acessível, mas, repito, pela quantidade baixa aqui de óleo. Mas tenha em mente que aqui é o preço só do óleo. É claro que não está incluso aqui mão de obra, porque para cada região do Brasil que você estiver me assistindo, podem ter preços diferentes e as variações são bem altas. Outro detalhe, dependendo do processo de troca também que você fizer, pode ser mais caro ou mais barato. Se for por gravidade, né, vai só tirar ali o dreno, esgotar aquele óleo, fechar, colocar um óleo novo e pronto. Vai ser mais barato, mais rápido, vai gastar menor quantidade de óleo, porém não vai fazer uma troca ali, não vai expulsar 100% daquele óleo velho, vai ficar ainda um resíduozinho ali. Porém, se você fizer por máquina, que é um processo mais recomendado, mais correto, que aí a máquina vai circular o óleo novo ali por dentro da transmissão, expulsando todo aquele óleo velho, vai ser um processo mais caro, né? Simplesmente pelo fato de utilizar a máquina, que também vai exigir uma maior quantidade de óleo, porque a máquina não trabalha vazia. Então tudo isso você tem que pensar e botar na ponta da caneta. Geralmente nesses processos aí por máquina costuma gastar em torno de 50% até 100% a mais de óleo do que o recomendado aqui no manual. Então fique ligado. Também não está incluso aqui, porque eu não encontrei em nenhum catálogo a especificação correta aqui de filtro e junta para essa transmissão. Então na dúvida preferi não colocar. Mas prepare aí algo em torno de 200 a 250 reais dessas duas peças aí também, porque de nada adianta você colocar um óleo novo, tudo bonitinho,
e continuar com o filtro velho, não é verdade? E para tirar o filtro, né, que é interno, você vai precisar desparafusar a parte inferior da transmissão, vai tirar aquela junta ali e também vai precisar colocar uma junta nova. Então, algo para ficar ligado. Mas somando aqui a cesta de peças do Honda City, vai ficar em R$ 5.679. Eu diria que condizente com a categoria que esse carro se enquadra, com a tecnologia empregada aqui, né? Estamos falando de um motor que utiliza velas de irídio, um carro com câmbio automático, então tá tudo certo. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo o abastecimento, falando aqui primeiro do custo do tanque cheio. É um carro que utiliza um motor flex, mas a gasolina está proporcional ao etanol aqui na minha região. Então cotei com gasolina, que está a R$ 7,69 o litro. E esse carro tem um tanque pequeno, de 46 litros de capacidade. Então, você vai gastar R$ 353,74 para enchê-lo. Falando agora de consumo, pegando aqui dados de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 8,5 km por litro no etanol e 12,3 na gasolina. Muito econômico para 1,5. E na estrada, mais ainda, 10,3 no etanol e 14,5 na gasolina. E eu digo que na prática, dependendo da sua forma de guiar, dependendo do trânsito e das condições do trajeto, você consegue números até melhores. Falando ainda em dados de ficha técnica, agora em autonomia, com um tanque cheio de etanol na cidade, você pode rodar 391 km. Se for com gasolina, 566. Já na estrada, com etanol, 474 km. Com gasolina, 667. Poderia ser um pouco melhor ainda essa autonomia se o tanque não fosse tão pequeno, né? Mas como o consumo é muito bom, ainda está na média comparado com outros carros aí do segmento. Mas vamos falar agora de lista de equipamentos. Como vem, né? Essa versão top de linha XL de série já conta com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos de couro, aletas de mudança atrás do volante, 4 airbags mais ABS, câmera de ré, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis de neblina e ISOFIX. E tudo isso que eu falei é de série, assim como o sistema de som, que conta com CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Falando agora de parte mecânica, conhecido motor da Honda, aí, o L15A, o iVTEC, de comando simples no cabeçote acionado por corrente, e esse VTEC atua fazendo a variação da abertura das válvulas apenas de admissão. É um motor de 115 cavalos na gasolina e 116 no etanol. Torque de 15,2 kg na gasolina e 15,3 no etanol. Para um carro de 1.137 kg, a relação de peso-potência ainda fica adequada, 9,8 kg por cavalo. Não é aquele desempenho esplêndido, mas vai proporcionar ultrapassagens e retomadas de velocidade com certa tranquilidade. Até porque aqui ele é equipado com câmbio CVT, né, como eu falei, que mesmo não sendo projetado para ter um comportamento esportivo de fato, ele é um câmbio que não vai te fazer perder tempo com as trocas de marcha, né? Porque simplesmente não tem as marchas físicas. Então, se você der carga total no acelerador ali para fazer uma ultrapassagem, uma retomada de velocidade, ele vai jogar o giro ali na melhor faixa possível de maior torque e potência para te dar o melhor desempenho possível sem buracos na aceleração, né? Vai ser uma aceleração constante, uma vantagem aí do câmbio CVT, né? E ainda proporciona conforto ao rodar se você quiser andar de forma mais tranquila também. Além disso, é um carro com excelente porta-malas de 536 litros de capacidade, dá show em muito sedã médio aí. Então, bagagens de 4, 5 pessoas vão com tranquilidade. Sistema de suspensão é simples, McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Sistema de freios, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, também condizentes aí com a categoria. E é um carro que já é equipado com direção elétrica, que rouba menos potência aí do conjunto mecânico, o que também é bem legal. Pontos positivos principais de se adquirir um Honda City, primeiro deles aqui é a robustez e confiabilidade mecânica desse conjunto Honda, né? Tanto o motor quanto o câmbio são bem confiáveis. E de preços de peças também, na média para o segmento, não tem nada aí de exagerado, a não ser num eventual problema muito sério de dar um defeito grave na transmissão CVT. Transmissão CVT, manutenção corretiva sempre é bem cara, mas de uma forma geral, se você fizer a manutenção preventiva, fizer a troca de óleo no prazo correto, não deve te dar maiores problemas. Além disso, é um carro de bom espaço interno, ótimo para a categoria, porta-malas enorme também, como já falei, assoalho traseiro plano, ótimo espaço para os pés de quem vai ali no meio, e além disso é um carro bem avaliado no teste de colisão do LAT NCAP, então bem seguro também nessas situações.
Porém, como pontos negativos, primeiro deles aqui, eu digo para você ficar ligado com o ajuste preventivo periódico da folga de válvulas. Uma vez que esse motor trabalha com tuchos mecânicos, essa manutenção ela é necessária. Veja lá no manual do proprietário o prazo e a quilometragem corretas para fazer essa manutenção, que se você não fizer, esse motor vai perder potência e vai gastar mais combustível, o que não é legal. Além disso também, o câmbio CVT desse carro exige uma troca mais constante do fluido, algo para você também verificar lá no manual do proprietário, mas basicamente a cada 40 mil quilômetros você tem que fazer a substituição completa do óleo de transmissão. Além disso, o computador de bordo desse carro tem poucas funções, apenas ali as indispensáveis, necessárias, de consumo médio, instantâneo, não muito mais que isso. Além disso, o isolamento acústico não é dos melhores, mas aqui é um carro que está na transição de um compacto para um médio, então tudo certo. Tanque de combustível poderia ser um pouco maior, apenas 46 litros de capacidade. Falta também o ponteiro de temperatura do motor, que aí eu considero um ponto negativo de fato, você não poder monitorar ali como está a temperatura do motor, só em caso de um superaquecimento que vai acender uma luz ali no painel, mas se você não estiver bem atento e essa luz ficar acesa ali por um tempo até você perceber, já pode ser tarde demais e você ter uma manutenção corretiva aí, cara, para fazer. E a suspensão desse carro também ela é de comportamento um pouco mais rígido, mais duro. Não chega a ser um Civic, mas também não é tão confortável quanto outros aí do segmento. Algo para você ficar ligado também. E falei de segurança, que é um carro bem avaliado pelo Latin NCAP. Aqui ele obteve na época 5 estrelas para adulto e 4 para crianças. Então, quase gabaritou o teste aí na época. Se você se preocupa com a segurança, eu acho que deveria, com certeza. É uma das melhores opções aí do mercado e da categoria. Mas me diga você, frente a essa análise que fizemos aqui completa do Honda City, você compraria um carro desse? Deixa aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar ao final a playlist com vários vídeos nesse formato, em que eu faço o levantamento de preços completo, para você que está na dúvida entre um City e um outro carro. Muito provavelmente lá nessa playlist já vai ter um vídeo para te ajudar a tomar sua decisão da melhor forma e escolher o melhor carro para sua garagem. Então vai lá dar uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.